Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. E o STF acaba de derrubar a medida do presidente Jair Bolsonaro que transferia as demarcações de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura, né? Isso aí era foi uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, essa medida estava naquela MP da reforma administrativa, aquela que nós pedimos na última manifestação do dia 26 e que foi votada às pressas pelo Senado numa segunda-feira, né, aquele ato inédito. Então, dentre as modificações ali que foram realizadas pelo Congresso, uma delas era a retirada da pasta da FUNAI da ministra Damares, né, que estava no Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, e passar de volta para o Moro. Só que, além disso, a reforma administrativa ela impunha que as demarcações de terras indígenas passariam pelo Ministério da Agricultura. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, ele chegou até a afirmar que quem decide demarcação de terra indígena é ele, né? E logo depois dessa declaração, agora essa semana, né, já abrindo aí a semana, o STF vai lá, o ministro Barroso, né, foi através de liminar e derrubou aí essa decisão de essa demanda ficar na pasta do Ministério da Agricultura. E o retorno disso para a FUNAI entra num momento, né, na verdade a devolução dessa atribuição para a FUNAI chega num momento onde a FUNAI, o órgão em si, está passando ali por uma tentativa de limpeza, né? O general que foi nomeado para ser o presidente da FUNAI foi demitido agora em junho, no dia 11. Né? Então, no dia 11 agora, da ministra Damares, enquanto ela ainda tinha poder sobre a pasta, ela demitiu esse general porque ele estava dificultando a questão das demarcações de terras indígenas. No caso, ele estava agindo contra a ideia aí a proposta do presidente Jair Bolsonaro. Então, mais um general aí que estava destoando da vontade do governo, e ele foi demitido pela segunda vez, por incrível que pareça, porque ele já presidiu a FUNAI no governo Temer. Então, esse general trabalhou aí para o governo Temer e presidia esse órgão, já tinha tido ele teve problema com os ruralistas, né, devido a essa questão das demarcações, e foi demitido, foi recolocado no cargo aí pelo Bolsonaro e demitido de novo. E por que esse tema de demarcação de terras indígenas é importante? Vale lembrar que a FUNAI é um dos órgãos mais aparelhados do Estado brasileiro. Primeiro, nós temos aí o setor da educação, as universidades, né, todo o meio acadêmico aí está completamente aparelhado. Mas a FUNAI, aí, se formos fazer uma escala, ela entra no top 5 aí das instituições, os órgãos mais aparelhados do Estado. Por quê? Controlar os índios e controlar a demarcação de terras indígenas é muito interessante e é um negócio muito lucrativo. Vale lembrar que a maioria desses territórios aí que são demarcados tem atuação de ONGs estrangeiras. Só para vocês terem uma ideia, 20% do território brasileiro é demarcação de terras indígenas. Então temos 20% da superfície do território brasileiro como área de reserva indígena, e isso significa que ali não pode ter nenhuma atividade rural, comercial, né, extrativista, e os índios que ficam ali acabam ficando reféns da própria FUNAI, que parece fazer de tudo, né? Inclusive bitcoins aí, criptomoedas indígenas. Vocês devem lembrar desse caso, assim que o Bolsonaro assumiu, isso veio à tona. Eles fazem de tudo, menos cuidar de índio, né? Isso não é algo interessante, e sim licenciar ONGs que recebem muito dinheiro, Fundo Amazônia, que também entra diretamente aí nesse financiamento de ONGs, sem contar as fundações estrangeiras aí, Open Society, Fundação Ford, tantas outras que injetam dinheiro nesses territórios que você aqui, brasileiro, não pode tocar, não pode explorar. Mas muitas vezes o tráfico de riquezas minerais, tráfico de biodiversidade nessas regiões correm solto aí justamente por não ter essa fiscalização efetiva do Estado brasileiro. Essa fiscalização fica toda nas mãos da FUNAI, que já mostrou aí
por milhares de vezes que é um órgão aparelhado. Agora, o que significa isso? O que significa é o seguinte, é mais uma vez o STF mostrando que qualquer pauta de costume, qualquer pauta que não seja econômica, eles vão derrotar o governo Bolsonaro. Tá? É uma iniciativa, ainda mais o ministro Barroso. Né? O Barroso é um militante, é um cara que tem agenda pró-aborto, então ele é um cara que tem essa consciência de ativismo judicial pesado. Não é à toa que foi ele que concedeu aí essa liminar. Então, o STF, nunca se pode contar com o STF quando se trata de pautas de costumes. Pautas aí que envolvam o comportamento, a organização do Estado brasileiro. Agora, quando é pautas econômicas, aí sim você pode esperar algo positivo. E dentro das alegações do STF para conceder essa liminar, é que isso seria uma atribuição do Congresso. Né? Sempre o Congresso, porque essa questão da demarcação de terras indígenas estaria em lei inclusive que foi feita aí na época do regime militar, 1967, e como isso está em lei, caberia ao Congresso brasileiro fazer essa mudança e colocar na pasta da agricultura. Né? O ministro Barroso nem chegou a mencionar uma das alegações aí, que era a questão de conflito de interesses, né? Que os ruralistas aí teriam conflitos de interesses com os indígenas. Agora, gente, eu acho engraçado essa questão da proteção do índio, mas a falta de preocupação com o desenvolvimento do ser humano em si. Muitas vezes os índios ali ficam em condições precárias, justamente por não ter acesso a medicamentos, não ter acesso a uma dezena de coisas, uma quantidade de coisas, infinita de coisas que nós aqui, né, da civilização temos, e eles acabam ali virando reféns da FUNAI, porque dessa forma você consegue controlar o território. Então, toda essa questão, essa briga ideológica aí de o que deve ser melhor para o índio ou não, nada mais é do que controle de território. Quem está realmente preocupado aí com os índios, né, preocupado com o ser humano, eu acho que essa diferenciação por raça, por etnia, eu acho isso terrível, né, e é algo muito comum e que se desenvolveu muito aí no governo do PT. Você cuidar do ser humano independe de demarcação de terra ou não. Uma das ideias do Bolsonaro, que ele tanto fala, inclusive isso aí foi também tema de campanha, é permitir ao índio que ele possa explorar a sua terra. Os índios americanos fazem isso com tremenda eficiência nos Estados Unidos. Índio nos Estados Unidos é dono de cassino. As reservas ali são utilizadas para beneficiar a vida do índio e, ao mesmo tempo, a preservação da sua cultura ali, a preservação do território, da vegetação e de todo aquele ambiente. Então, não vejo por que essa incisividade aí da esquerda em querer controlar os índios. Na verdade, nós já sabemos por quê, mas eu acho isso desumano. Agora, essa votação aí vai para o plenário do STF, que poderá manter a liminar do ministro Barroso ou não. A presidência da República não se pronunciou sobre o fato até o momento da gravação desse vídeo, e vamos ver que bicho vai sair daí. Né? Mais uma vez aí o STF dando ordens no Executivo, né? Ultrapassando aí, na verdade determinando, né, como o Executivo deve governar ou não. Então, vale lembrar aqui que tem a manifestação no dia 30, muita gente aí falando em artigo 142, farei um vídeo amanhã falando sobre isso, mas por hora temos que manter aí a militância aguerrida e unida para tentar preservar, né, o que foi ganho com tanta dificuldade aí em outubro. Né? É claro que isso precisa de liderança, isso precisa que parta também de uma organização dos próprios membros do governo e do próprio partido, das próprias pessoas que possuem alguma capacidade, algum interesse em promover a agenda conservadora. Sem liderança, simplesmente o sentimento ficará difuso, né, e acabará dispersando. Então isso é muito complicado. O governo precisa acordar, precisa ter o controle aí das suas bases, tá bom? Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva também no meu outro canal, vou deixar o link aqui na descrição. Fiz lá um vídeo falando aí sobre esse documentário lixo aí da Netflix, né, promovendo a narrativa do Lula e da Dilma. Então, se você quiser assistir, é um canal mais informal do que aqui no Vista Pátria, link na descrição. E se você quiser ser um colaborador do canal, conta corrente e link do Apoia-se aqui embaixo.
e também tem o Patreon que você pode doar por lá. Tá bom, meus amigos? Nos vemos dia 30, todos nas ruas. Até a próxima. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.